tem um cara de vovô, mas já é meu neto. Minha filha, meu filho e agora meu neto. Fico feliz hoje de ver a Clemente. A primeira criança que eu vejo que é ministrada, que sorri. As outras tudo choram de medo. Mas ele ficava sorrindo e olhando para todo lado. Percebeu? Quem percebeu isso? Só eu percebi. Olha só, já nasceu no altar, né? Já é sacerdote. Pastor, me ajuda aqui. Não, eu queria ministrar o tempo inteiro com ele, mas Deus preparou algo diferente hoje, já que esse aqui é um sacerdote, né? Então tenho que fazer algo especial. Hoje é culto de primícia. Esse é o meu neto, é uma primícia. Tem outros netos aí que ainda não foram apresentados, tem que apresentar. Mas essa primícia, olha lá. Ai, que coisa parecida. Eu sou assim, eu gosto de paparicar. Se tiver meus netinhos mesmo da minha filha, dos meus filhos, vocês vão ver. Já falei, o vô só serve para estragar neto, né? Porque pai e mãe educa, e vovô e vovó estraga. Porque leva para shopping, leva para comer guloseima, deixa gordinho. Os pais têm que levar para academia e deixar eles em ordem. Amados, o tempo voa. E como essa igreja é uma igreja avivada, é uma igreja abençoada. O meu filho, como ele estava sentado aqui agora, e a pastora terminou de ministrar sobre primícia, ele veio aqui no ouvido e falou assim, me deu um beijo no rosto e falou assim, pai, eu te amo. Eu falei, quer alguma coisa? Aí ele pegou e voltou para lá, e a pastora estava entrando, ele olhou para mim e disse, já acabou? Que bom seria que todos pensassem assim, né? Tem pessoas que ficam desesperadas, eu olho embora. Eu oro todos os dias para Deus mandar para essa igreja pessoas que não queiram ir para casa, que queiram estar na casa do Senhor. Porque aí nós podemos fazer um culto aí de pelo menos umas 10 horas seguidas. Glória a Deus! Pregando a palavra de Deus, se alimentando do alimento espiritual. Isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos. Segunda-feira, quem leu Bíblia aqui? Terça-feira, quem leu Bíblia aqui? Quarta-feira, quem leu Bíblia aqui? Tem curso, né? Por isso que você leu. Quinta-feira, quem leu Bíblia aqui? Muito bem. E sexta-feira? Sexta-feira, só futebol, ninguém leu Bíblia. Glória a Deus. Leu Bíblia? Eu li também. Muito bem. E sábado? Glória a Deus. E domingo? Glória a Deus. Amados, nós temos um alimento espiritual. Assim como nós acordamos, tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos, nós precisamos aprender a nos alimentar da palavra de Deus. Você quer saber se uma pessoa está mal, é porque ela lê Bíblia. Ela anda sempre cabisbaixa, não tem tempo para a palavra de Deus, e é isso que tem feito com que muitos ficassem com cara de defunto do meu lado. Eu detesto olhar para uma pessoa, a primeira vez que existe é você pregar, então a pessoa é um cara de defunto para você. Dá vontade de mandar um fogo do céu. Se eu Elias, querido, já consumia e os soldados dele também. Mas vamos àquilo que interessa. Eu estou com pouco tempo, eu estou com tempo muito escasso. Eu estou negativo em 10 minutos. Negativo, eu disse. Significa que agora vai começar a ministração. Já me entregava atrasado, eu já estou negativo. Então eu quero fazer essa ministração através de uma mensagem que Deus me deu e que eu tenho certeza que vai alimentar a sua vida, vai alimentar a sua casa. Primeiro, nada melhor do que falar sobre uma apresentação de crianças do que falar das raízes de uma criança. É muito importante você lembrar que você tem uma raiz. Hoje eu tenho uma raiz, os meus filhos têm uma raiz, o Marcos tem uma raiz, você tem uma raiz, mas muitas vezes a nossa raiz está baseada em pessoas. E a nossa raiz, queridos e querida, não são pessoas. A nossa raiz é o reino de Deus. Para falar disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo.
capítulo de número 2. Nós vamos ministrar aqui de uma forma diferente. Olha para essa pessoa do seu lado aí, cutuca ela para ela acordar e fala assim: você tem raiz? Cutuca ela. Você tem raiz? Tem raiz? A sua raiz está onde? Você tem raiz? Tem raiz? Sua raiz está onde? Está bem enraizado, hein? Mas tem pessoas que não sabem responder. Tem pessoas que às vezes ficam perdidas em suas raízes. Ah, eu sou filho de pernambucano, neto de australiano. Eu quero te falar de alguém que te gerou. Quero falar de alguém que não está olhando para a forma como você nasceu. Muitas pessoas reclamam e falam assim: ah, eu nasci numa família nada a ver. Quando já pensaram assim? Eu já pensei. Queria ter nascido numa família rica, mas nasci numa família pobre. Mas tem gente que não está contente com a família que tem. Não está contente com a mãe que tem. Não está contente com o marido que tem. Não está contente com o emprego que tem. Não está contente com o Deus que tem. Só está reclamando. Porque ela ainda não conhece as raízes dela. Demorou um tempo para nós entendermos, para nós conhecermos que Deus, Ele sempre foi aquele que gerou a todos. Então nós só temos uma raiz, não importa aonde você nasceu, como você nasceu. O que importa é que o teu Pai é Deus. E o teu Pai é dono de tudo, Ele não te deixa totalmente desprovido de nada. É necessário que os valentes se destacassem. Por isso que você nasceu na condição que você nasceu hoje. Talvez não fosse a forma que você tivesse ou não quisesse ser nascido. Mas é por onde Deus está querendo mostrar, através da sua vida, que Ele é Deus para muitos daqueles que não conhecem. No capítulo de número 2, está escrito assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o filho era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de chumbo e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os chumbos, à margem do rio Nilo. Só até aí. No dia em que nós viemos para essa terra, no dia em que nós fomos gerados, quando você foi gerado, quando você, minha irmã, foi gerada, Deus quis te colocar em uma família. Deus quis que você nascesse nessa família que você tem hoje. Deus quis que a condição em que você fosse nascer fosse essa que você conhece. Talvez você já esteja em outra, mas existe uma raiz, existe uma linhagem. Melhor do que falar de uma criança que está sendo apresentada num culto de primícia, falar sobre uma primícia que foi gerada através de santidade, através de oração, através até de não querer. Porque eu lembro do dia que minha filha foi na minha casa. Ela disse: Deus mandou fazer tal coisa. Meu pai ficou bravo e falou assim: Deus não mandou você fazer isso. Deus já tem preparado algo para nós lá na frente, mas muitas vezes nós deixamos de receber, porque nós queremos atrapalhar os planos de Deus. Hoje,
A minha filha que está no altar apresentando o filho dela, que não deve. Quis atrapalhar o plano de Deus. Muitas pessoas tentam atrapalhar o plano de Deus. Eu já tentei atrapalhar o plano dele. O filho espiritual que hoje nós temos aqui nasceu em outro lugar, não nasceu aqui, onde nós vivemos hoje. Nasceu uma cidade mais distante. Tem uma família nessa cidade distante. Quantos tem familiares que não estão próximos de você? Quantos tem família, irmão, pai, mãe, tios, tias, que estão vivendo em uma condição, em uma vida em que você hoje olha para a vida dela e diz: meu Deus, tem misericórdia. Me ajude, Senhor. Você tem orado para essa pessoa, você tem clamado por essa pessoa, que você sabe quem é. E você começa a avaliar então que a forma como você está vivendo hoje é melhor do que a forma como você vivia alguns dias, meses ou anos atrás. Então você começa a avaliar que houve um nascimento através da vida de pessoas que te deram um sobrenome, ou seja, um nascimento biológico. A Bíblia está falando aqui a respeito de um homem, este menino que nasceu, ele se chamava Moisés. A Bíblia diz que Moisés nasceu de uma tribo de sacerdotes, da tribo de Levi. Essa tribo é aquela que entoava os louvores a Deus, ministrava dança ao Senhor. Era uma boa tribo. Mas essa mãe e esse pai, que a Bíblia está mencionando aqui, eu não vi o nome. Muitos de nós nos apegamos em nomes, em situações, em condições, e esquecemos do plano, do modelo, daquilo que Deus quer para cada pessoa, sem se preocupar com o seu nome. Porque antes mesmo de você ou de mim, de nós estarmos aqui reunidos nesse dia de hoje, Deus já tinha nos dado um nome no céu. Um nome é bom, você não conhece, eu não conheço. Nós, ao virmos aqui a este mundo, eu gosto muito de pregar sobre isso. Vimos aqui a esta terra, este reino material. Nós entramos em um certo transe demoníaco da carne e nos esquecemos que existe um plano muito maior do que este, que é o plano de salvação, que é o plano que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. E Deus precisa levantar heróis nessa terra. Deus precisa levantar filhos que façam uma diferença nessa terra. Deus não precisa mais de um povo vivendo como escravo. Deus está querendo levantar um sacerdote para tirar um povo do sofrimento. Deus está querendo levantar pessoas para instruir outras que estão perdidas. E hoje Deus está levantando um sacerdote. Glória a Deus! Um Moisés, que vai fazer a diferença nas próximas gerações. Que Deus que seja você a diferença para essa geração. Eu não conheço o nome do pai de Moisés, aqui não me encontro. Eu encontro um certo homem e uma certa mulher de uma tribo de adoradores. Talvez essa pessoa seja você. Talvez essa pessoa seja um de nós. Mas é necessário que aqueles que são chamados por Deus não se preocupem com aquilo que é matéria, com aquilo que é terreno. Quer um exemplo disso?
Lê comigo no versículo 10. Tendo um menino crescido, a mãe então levou a filha de Faraó, que o adotou e deu nome a este menino, o nome Moisés, porque foi tirado das águas. Esse menino foi colocado pela sua mãe em um rio reunido. A mãe, em meio ao desespero, porque Faraó havia mandado matar todas as crianças que nascessem naquele tempo. A mãe ainda o guardou por um determinado momento, mas ele foi crescendo e se tornou bonito aos olhos da mãe, porque mãe é assim. A Letícia, quando nasceu, falei, meu Deus, o que é isso? Parecia um ratinho. E agora que linda. Mas a mãe já não olha igual o pai. A mãe olha e fala, ai que coisa mais linda. A mãe olha para Moisés e devia ser um menino muito bonito. A Bíblia diz que ele era gato. Mas imagina a aparência de um gato. Lindo. Falando. Às vezes nós nos apegamos com a aparência, com a forma de falar. Nós estamos mais interessados naquilo que é bíblico e esquecemos dos propósitos por trás de tudo isso. Há um propósito para o pastor Madeira estar aqui. Há um propósito para a família do Marcos estar aqui. Porque não houve querer, houve luta para estar aqui. Não houve querer, houve luta para estar sentado aqui. E hoje ele está sendo chamado de sacerdote. Ter estudado, ter se dedicado, ter pago para fazer o que quer, para se formar como obreiro e obreiro aprovado de Deus. Então não presente. Para mim também foi um presente, olha aqui. Por isso que a mãe falou, é o sorriso de Moisés. E o menino foi crescendo, e a mãe se desesperou. Se Faraó pega meu filho aqui, vai fazer o quê? Vai matar. Então ela tem uma grande ideia. Eu fico imaginando as condições daquele tempo. Hoje, se você tentar fazer, você pai, aí tem mãe, Deus. Tenta fazer um barquinho de betume. Joga no rio que vai ver ele afundar. Eu fico imaginando a fé daquela mãe acreditando que o filho ia morrer. Porque só o louco vai jogar o filho no rio. Mas eu acredito na fé que alguém encontraria aquela criança, que aquela criança não ia morrer. Eu seria uma fé tão grande nas nossas vidas, acreditando que nós não vamos morrer na mão do diabo. Que mesmo nas lutas, nas dificuldades, mesmo passando por situações em que parece loucura, mas Deus vai estar conosco o tempo inteiro. Ele vai nos proteger, porque aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus está querendo te colocar, você ainda é uma criança, você não sabe. Você está sendo carregado. Você está sendo levado pelas águas. A Bíblia diz que a filha de Faraó encontra essa criança no rio. E deixa eu ir. Então, a irmã de Moisés fica observando para ver se a criança não afunda. Então, a filha de Faraó encontra a criança e toma aquela criança nos braços. E a filha de Faraó já se aproxima de imediato e fala assim, ei, precisa de alguém para amamentar essa criança? Sempre tem alguém do seu lado te observando, querendo te ajudar espiritualmente. Você não está sozinho. Tem alguém te observando, querendo te alimentar, querendo te tirar de uma condição de risco, querendo te livrar das mãos dos perseguidores. Porque existe um plano de Deus na sua vida. Existe um projeto preparado por Deus na sua casa. Esse sacerdote vai crescer.
Você cresce ao lado da mãe. A nossa Bíblia diz que quando Moisés chegou a uma determinada idade, já desmamado, um jovem, então ele é levado ao palácio. E ele é criado como um príncipe. No momento em que nós estávamos vivendo, criados pelas forças das nossas mães, da forma como dava, o pai estava de olho, querendo nos tornar rei, mas a gente ainda queria viver como príncipe. Existem condições melhores. Talvez não seja as melhores aos nossos olhos, mas é a melhor condição aos olhos de Deus. Quando Moisés se torna um príncipe, ele então adota os costumes daquele povo, mas não adorava a outro Deus, porque ele foi bem treinado. Ele vivia em uma terra estranha, mas ele não se contaminava com ela. Tem pessoas que dizem assim: eu não posso sair do mundo, porque eu não sou de outro mundo, eu tenho que viver junto com os meus antigos amigos. Moisés, ele é hebreu, mas sendo hebreu foi tirado por causa da morte, foi salvo por Deus, foi levado a uma terra estrangeira e viveu entre os egípcios, mas ele teve uma educação. Ele teve a educação de uma mãe que cuidou em alimentá-lo espiritualmente. A Bíblia não relata sobre isso, mas eu fui imaginando Moisés crescendo. Moisés, cada dia que se passava, ele crescendo e sendo ensinado pela mãe que era hebreu a adorar a Deus, o único Deus Todo-Poderoso. Muitos de nós fazemos isso hoje. É uma luta que educar os nossos filhos. O meu filho vai para a escola, lá tem funk, mas em casa eu tenho que falar: filho, não pode. Isso não é de Deus. Existe pessoas vendendo filme pirata, eu tenho que dizer meu filho, não pode. Pai, por que não pode? Porque isso não é de Deus, isso é pirataria, é crime, é roubo. Eu tenho que perder para ganhar um tempo. Porque muitas pessoas, estou perdendo tempo, não dá, está ganhando em cuidando do seu filho, em mostrar para ele aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode. Nós não podemos nos acostumar achando que, já que ele está morando no mundo, ele vai então aprender as coisas do mundo. Não. Moisés, ele foi criado pela mãe. Ele viveu no Egito, existiam outros costumes lá. Ele observava os costumes, ele foi criado como um príncipe. Os nossos filhos estão sendo criados como? Nós temos maridos. E tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que ofende a raiz de Deus, nós temos que instruir, nós temos que passar para os nossos filhos. Filho, é errado você ficar olhando o que você está olhando. Filho, é errado você fazer o que você está fazendo. Eu gostei muito de uma peça que a Luciane fez aqui. Faço o que eu mando, mas eu faço o que eu faço. Não foi isso que falou? Foi. Tem muitos pais desse jeito. Ele está o dia inteiro grudado na pornografia, na novela, no Big Brother, na fazenda. O que mais tem? No pânico. O que mais? Carrossel. Só uma desgraça esse carrossel. E sabia que mas olha a história. E está acabando com a frente do teu filho. E você, para não perder tempo de cuidar da lição dele, de cuidar da lição dela, de instruir. Porque a minha mãe, querido, eu comecei a escrever com 5 anos de idade. Com 6 eu estava trabalhando. A minha mãe me ensinou a fazer o abecedário todinho. Com 5 anos de idade, eu fui à escola. Foi em casa que eu aprendi. Eu aprendi o nome da minha mãe, de todos os meus irmãos, dos meus tios. Ela me ensinou a escrever com um caderno de caligrafia. Tem filho aqui que eu sou o caderno. É uma coisa mais
já está quase 18 anos. Por quê? Porque nós acostumamos a jogar os nossos filhos para o Egito. A mãe se preocupou em cuidar da criança. A mãe se preocupou em cuidar da educação espiritual. O menino foi para o Egito viver como príncipe, mas ele guardou no coração. Ele guardou no coração a linhagem dele, a raiz dele. Ele era hebreu, ele não era egípcio. Você é judeu em Cristo. Você não é do mundo. Você é santo. Você é santa. Você não se corrompe mais, querido. Ah, mas eu estou vivendo no mundo, e no mundo é difícil, pastor. Não, não, não. É no mundo mesmo que nós vamos viver. E no mundo vai se tornar fácil. Porque o mundo vai conhecer o seu Deus. Ah, é difícil ser cristão? Não. Nós temos que declarar que não. Difícil é para o diabo aguentar você, porque você é santidade pura. E na hora de ver alguém tentando atrapalhar os projetos de Deus, na vida de homem que é escolhido de Deus, vai lá e corta a cabeça de diabo, porque o exército não é do juízo, ele foi lá e matou o egípcio. Ninguém toca no povo de Deus. Criança, tudo reunido. Está lá na escola. O menino é cristão, a menina é cristã. Às vezes tem vergonha. Por quê? Porque na escola, já foi na porta da escola levar seu filho? Já foi na porta da escola levar seu filho? É narguile, mini saia e funk o tempo inteiro. Eu vou levar meu filho todo dia. Eu vou levar minha filha todo dia. A Letícia agora tem de perua. Mas vou levar o Samuel e a pastora. O tempo inteiro o Egito tentando mostrar para o teu filho e para a tua filha que a tudo é normal. Quais são os princípios que os cristãos estão levando para dentro da tua casa? Está instruindo a criança? Está mostrando para ela, filho, isso é errado, tira do seu celular. Ei, se falou um palavrão, tapa na boca. Não pode falar. Está instruindo a sua casa que existe uma raiz, que ela vai morar no céu e que não é neste mundo que é alegria, não é neste mundo que é felicidade, mas é no mundo que está por vir, porque três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até os 27 anos, todo dia, pegada da cama, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Raiz. Minha mãe me ensinou, naquele tempo era rezar, mas raiz. Deus. Não pode se misturar com quem faz isso de errado. Aí o desobediente se mistura, não é culpa da raiz. É culpa do desobediente. Porque a mãe ensinou. A Bíblia diz assim, filho, você precisa fazer tudo que seu pai manda, senão você vai morrer. Está escrito isso? Quase com essas palavras. Quase. Porque acontece. Conheci muitos amigos que já foram para o céu. Tem muitos amigos que já estão descansando no seio de Abraão. E muitos amigos que estão no inferno. Ah não, o inferno ainda não está preparado. Mas já estão esperando para a condenação eterna. Sabe por quê? A desobediência gera morte. Qual é o quinto mandamento? Qual é o quinto mandamento? Igreja do Jardim Helena, essa igreja não é igreja de brincadeira. É uma igreja de aprendizado. Ninguém sai daqui, eu não sei, eu não ouvi falar disso. Só não ouviu falar se for medo que na hora que acaba o culto vai embora para casa. Mas se quiser se alimentar, tem alimento. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que prolonguem os seus dias na terra. A desobediência gera morte. Primeira morte, morte espiritual. Que
aí não acredita mais porque esqueceu das raízes. Isso se a mãe ensinar, isso vai ensinar que existe uma raiz. Diante da morte física, a pessoa não sente vontade. Ela não tem vontade de trabalhar. Ela não tem vontade de viver. Ela não tem vontade de estudar. Ela não tem vontade de nada. Nem que morrer ela tem vontade. Não sabe nem o que está vivendo, mas está ali na terra. Sabe por quê? Esqueceu as raízes. Esqueceu das suas origens. Esqueceu que existe um Deus. Eu aproveitei. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando for amanhã que ela envelhecer, não mais se desviar dele. As minhas raízes estão valendo hoje. Um dia eu fui com um irmão aqui, não vou revelar quem foi, uma pessoa para nós orarmos. Ele percebeu lá e falou: meu Deus do céu, família toda católica. Na hora que o assunto entrou para uma direção de doutrina, eu já peguei e falei para ela: pode parar. Aqui eu não vim falar de religião, de igreja. Vim falar do Todo-Poderoso Deus de Israel, o meu Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e veio aqui para entregar agora. É o Paulo, gente, eu me falei: eu amo a igreja católica e não aceito ninguém falar dela. Errados são aqueles que tiraram a igreja do rumo. Por hoje tem igreja cristã que estão tirando o povo do rumo, pregando muita prosperidade, pregando muita malaquice, esquecendo de pregar que Jesus está às portas e Ele está voltando e vai levar a igreja dele. E aquele que estiver com óleo, que estiver preparado, que estiver com espada na mão, ele vai ser levado. Não vai levar qualquer igreja, não vai levar qualquer um. Ele vai levar uma igreja que seja sem mancha, sem mácula, limpa, bem adornada, como uma noiva preparada para o seu noivo. Sabe o que é uma noiva preparada para o noivo? Uma noiva virgem. Uma igreja que não está poluída. Tem raiz, está focada no reino de Deus, esperando a volta dele para morar no céu. Eu acho que nós já estamos fazendo hora extra aqui na terra. Eu vejo a hora de Jesus voltar. Tem jeito, uma vez uma pessoa falou assim para mim: misericórdia, irmão. A gente quer viver muito, bem, então viva. Se Jesus voltar agora, eu quero estar com ele. Moisés nasceu. Agora você nasceu, querido, com um propósito. Você foi trazido a este mundo. Você passou por certas condições, passou por muitas dificuldades, viveu em uma condição contrária àquilo que você esperava. Mas tudo isso para que Deus, através da sua vida, fosse glorificado. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu na igreja errada. Você não nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar certo. Você só precisa entender que você tem uma raiz. E se você entender isso, você pode morar em palácio e ser príncipe. Você pode morar em deserto e passar dificuldade comendo só comendo maná que desce do céu. Andando no deserto, sofrendo, mas sabendo que existe uma promessa e de que Ele está voltando para entregar para você uma terra que é prometida. Uma terra, querido, que manda leite e mel. E essa terra, querido, não é aqui. Então será que existe céu mesmo? Isso é tudo por incrédulos. Mas certa vez um ateu falou assim para mim assim: pai, um senhor, você é louco de ficar perdendo tempo, ficar indo para uma igreja, pegando essa que você nem sabe se é verdade.
Mas se Deus não existe, ele falou. Eu olhei assim para ele, meus olhos, fixou nos olhos dele, e dentro de mim eu pensava assim, ó sensato, cara. Querido, vamos colocar na ponta do lápis. Se Deus não existe, se Deus, Jesus, nunca existiu, eu te quero, tá? Eu estou no lucro, porque minha família foi restaurada por Ele. A minha casa foi restaurada por Ele. A minha filha foi restaurada por Ele. Só que crente, eu já estou no lucro. E ainda existe uma promessa de que eu vou morar no céu. Ah, eu quero saber se eu estou perdendo, eu estou ganhando. Ah, mas eu estou aproveitando, eu estou bebendo, estou me esforçando. Corre logo de trás. Porque é isso que o diabo quer fazer com você, te enganar, que aí é melhor. Vem conhecer o reino de Deus e você vai ver o que é melhor. Tenha a sua vida restaurada e você vai saber o que é melhor. Tenha o seu casamento restaurado e você vai conhecer o que é melhor. Quando nós encontramos isso, Moisés, ele não se incomoda e não adquiria a terra prometida. Ele morreu, não entrou na terra. Terra física. Deus obedecia a voz de comando de Moisés. Jesus disse, até agora não pediste nada em meu nome. Peça? Não entendi. Até agora? Peça? Tem muitas pessoas assim, ó. Isso é clamor. Na hora que o pastor chama para orar, a pessoa às vezes fica assim. Mas preocupado se todo mundo levantou do que falar com Deus. Nem abrir a boca abre. E ainda quer receber de Deus. Moisés, versículo 14, o homem respondeu, quem é que nomeou o líder ou juiz sobre nós? Eu imagino Moisés falando assim, Deus. O homem que não vive espiritualmente fala assim, ó, quem é esse camarada aí, esse líder? Quem é esse pai que quer mandar em mim? Quem é esse pastor que quer mandar em mim? Quem é esse líder de céu que quer mandar em mim? Quem que nomeou o juiz? O líder? Deus. Deus quer te levantar para ser referência para outros. Deus quer te levantar como líder, como juiz, para ajudar outros. Não é para julgar a pessoa pelo erro dela, é julgar o pecado que está nela. E dizer assim, isso vai te matar. Aceita Jesus. Isso é um juiz, um bom juiz, que faz diferença do que é santo, do que é pecado. E um líder que conduz um povo. Ei, irmã, estou indo para a igreja. Um anjo no meu coração, ele falou, pastor, tem que trabalhar logo, eu preciso comprar uma pergunta, um monte de gente lá na comunidade. Deixa eu ver isso lá. Vou para a igreja. Olha o livro que ele faz. Um líder. Vou para a igreja. Vou sozinho não. Vou levar alguém comigo. Ah, quem é líder? Só líder tal não, querido. Você é Moisés. Você nasceu. A condição é difícil. Mas Deus te nomeou. Deus te levantou para ajudar pessoas que estão sofrendo. Moisés viu o povo dele sofrendo, não deixou morrer. Lutou e salvou a quem ele deu. Chegou a hora de nós salvarmos quem está perdido. Não vai sozinho não. Traz alguém que precisa do seu Deus, de Moisés, de Jesus, de quem você é para ele. Quem você vai ser para ele. Moisés começou por um. A Bíblia diz que depois ele tirou todo o povo que estava
partiu do Egito e levou a caminho de uma terra prometida. Começou por um, mas depois ele levou todo o povo eleito, escolhido de Deus. Glória a Deus. E tirou da terra do sofrimento. Você tem noção a quantidade de pessoas que tem através da sua vida para ser salvo? Tem noção? Só que não está aqui. Você tem noção? Você tem noção? Você tem noção a quantidade de pessoas? Você tem noção? Precisa uma posição espiritual. Existem pessoas que eu nem conhecia, mas hoje eu estou aqui. E eu não tinha nem noção. E existem pessoas que estarão aqui amanhã, mas eu ainda não tenho nem noção. Mas precisa da posição de um líder. Precisa não de um escolhido, de uma escolhida. Você é escolhido, você é escolhida, mas você não é escolhido para ficar parado. É escolhido para salvar vidas. Você é ungida, você é ungido de Deus, mas para ajudar vidas. Diante de tudo isso, o que você vai fazer com o seu chamado? Moisés, na hora que ele ouve Deus chamando, olha o que ele responde. Presta atenção. Ouvi o seu chamado. Ó Senhor, se aproxime eu observo. Então Moisés olha para uma sarça de vela queimando. E ele chega mais perto de eu fazer, parou aí. Só chega até onde eu quero. Quando Moisés chega mais perto, Deus fala assim: você é escolhido. Moisés responde assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que está precisando? A instrução. A raiz você tem. A raiz você tem. Agora ele precisa de instrução. Porque a mesma raiz vai ser transferida para a vida dele. A mesma raiz que você está tendo tem que ser transferida para a vida desses que você tem, que está no seu colo, daquele que está na sua casa. Tem que ser transferido para que eles tenham a mesma raiz que você. Sabe o que vai acontecer amanhã? O povo não vai morrer no deserto. Porque Deus tem preparado um povo melhor. Por que o povo está sofrendo, pastor? Porque muitos no deserto começaram a murmurar. Por que o povo não conseguiu entrar, pastor? Porque muitos, em meio à dificuldade, resolveram voltar para trás. A Bíblia diz que aquele povo que voltou mesmo não chegou a entrar no Egito, não conseguiu herdar a terra prometida, mas o deserto engoliu eles. Uma vez que você colocou o seu pé no arado, uma vez que você se direcionou para trabalhar, não olha para trás não. Mantenha firme, porque existe uma promessa. Deus já te conhece, porque foi Ele que te colocou na condição que você está. Mas Deus quer o sofrer, não. Deus quer que você é valente para sair da condição que você está. Deus quer saber se você tem posição para assumir o seu chamado e vencer em meio à dificuldade. Porque senão você se afasta. Não sei como o príncipe, ele escolheu. Vou morar no deserto. Morando no deserto, vou preparar uma terra prometida. Depois dessa terra prometida, existe uma morada celestial. E só vai herdar aqueles que estiverem ligados. Não está ligado? Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos aí no seu lugar e faça uma oração agora. A oração que faça Deus se levantar do trono. A Bíblia diz que quando o povo estava sofrendo no Egito, querido, então Deus ouviu o clamor do povo no Egito. E Deus mandou um Salvador. Deus mandou então Moisés para eles.
sairmos, fechemos, entrando no depósito, nós não vamos cobrar mais. Porque assim como nós vamos ser notícias dessa casa falou, nós vamos caminhar no deserto até chegar na morada celestial. E não importa, Senhor, o deserto que nós estamos passando, nós vamos passar por ele. Mas nós vamos passar cantando o hino da vitória. Nós vamos passar cantando e glorificando. Porque tu és o nosso Deus. O Senhor não nos abandona de dia, porque pela tua mão que nos proteger. O Senhor não deixa de falecermos na noite com frio, porque coloca uma coluna de fogo, Senhor, que nos aquece. Obrigado, Pai, por estar conosco. Obrigado, Espírito Santo, por nunca nos abandonar. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores do que hoje. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores amanhã. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores sempre. Porque guardando as suas palavras, não nos deixemos fazendo, não abandonaremos mais o Senhor. Não seremos um povo ingrato, Senhor. Não somos um povo feliz contigo. Porque conhecemos as nossas raízes. Porque conhecemos o nosso Deus. Porque conhecemos que tu és o nosso Deus. Grande eu sou. E em ti nós confiamos. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Agora, podemos acertar. A irmã, presta ele aqui. Vem cá, sacerdote, Moisés. As raízes começaram. Amém? Foi forte? Tem duas raízes? Nasceu um Moisés. Segura aqui, pastor, me ajuda. Agora eu gostaria que os pais, depois dessa palavra, fizessem uma aliança com Deus e uma aliança com a igreja. Eu gostaria que a igreja, quando eles forem responder sim ou não, aqui eu tenho certeza que é sim. Os padrinhos, eles escolheram só os top, né? Se deixar, escolher todo mundo. Eu conheço já. Coração adorador. Os padrinhos vão estar de olho. Apesar de que são soldados de Cristo, já bem treinados. Vão do lado. Os padrinhos aí estão de olho. Se um dia pegar o Marcos fazendo alguma coisa, vão cobrar. Porque é para isso que o padrinho serve, não é? Só para isso. Serve também para levar no shopping, assistir o de ferro, dar presente, brincar. Não é para isso? Tem padrinho que só quer dar bronca. Só falar que o pai não está educando certo. Mas esquece de... Pensou um padrinho? Eu fico brincando, dá um padrinho que... Né? Deus está me cobrando aqui agora. Tem que cuidar mais do meu obrigado. Meu Deus. Acho que Deus queria derramar bastante dinheiro lá nos meus cedeiros, porque eu tenho muito padrinho. Eu tenho muito afiliado. Você tem bastante também? Os 10. Vamos liberar a bênção de Deus sobre a vida do Marcos agora? Também, ajoelhe-se aqui. Gostaria que a igreja, todos nós que eles fossem, forem favor, não, vamos juntos. Só ela? Estou entendendo. Já está com calça do joelho? Feliz? Tá. Está calejado meus joelhos já. Depois que você me cobrou, agora eu estou treinado. A Bíblia fala acerca de batismo, e nós temos por costume não batizar crianças, porque assim nos foi ensinado. A Bíblia diz que Jesus foi apresentado quando era criança. Que ele não foi batizado. Ele foi batizado quando tinha 33 anos de idade. Ou melhor, 30 anos de idade, por João Batista. Sendo que Jesus nem precisava ser batizado porque ele era santo. Mas o batismo
representa o novo nascimento. O batismo representa o abandono do pecado com uma nova vida em Cristo. Sendo assim, não teria necessidade de batizar uma criança, visto que o mesmo Jesus falou, ela já é o reino dos céus. Criança não tem pecado. Por isso que Jesus foi apresentado. Por isso que a bomba desceu sobre ele. Porque ele é santo. O Marcos não tem pecado. Então, a igreja do Evangelho Quadrangular não batiza, você já sabe disso, já estudou isso, né? Não batiza crianças. Até os 9 anos de idade, não batizamos crianças. Quem tiver filho aqui até os 9 anos de idade, só apresente o seu filho a Deus. Faça isso o mais rápido possível. Porque Jesus foi apresentado. Foi dedicado a Deus. Marcos vai ser dedicado a Deus. A Clemente e o Ivan vão firmar debaixo dessa palavra que foi ministrada. E daquilo que eles vão falar. Um compromisso espiritual, sendo que eu já sei, não fiz. Além dos padrinhos cobrarem, eu estou perto, né? Cobrando. Sou padrinho também. Olha que beleza. Mas vou cobrar muito mais ainda, sendo filhos na fé, muito mais ainda. Então eu gostaria que a igreja entendesse isso. Batismo, muitas pessoas me questionam, pastor, o senhor batiza quantas vezes uma pessoa? Eu batizo 10, 20, 30 vezes. Porque não sou eu que batizo. Eu apenas jogo uma pessoa na água. Ela toma um banho e sai de lá, se ela quiser, sai de lá batizada. Vocês entenderam isso, né? Eu só estou lá como sacerdote. Igual João Batista. Pega a pessoa e ó, te batiza em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então o que eu vou dizer? Vai dizer em nome de quem? Pai, Filho e Santo. Em nome de Deus. Em nome de Deus. A pessoa sai dali batizada. Mas se ela voltou e cometeu um pecado, então ela precisa do quê? Se arrepender. E João Batista ele veio para batizar no arrependimento. Ele veio batizar batizados. Por um tempo tem pessoas falando assim, ai, mas eu já sou batizado, eu não sou batismo. Olha o contexto do que está escrito, querido. Batismo é arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, receba a água que purifica. Ou seja, cheguei num jogo de futebol. Não vou falar não, vou me capetar. Se eu já estou cansado, não estou apanhando. Chegou no jogo de futebol. Que hora que acaba o futebol lá hoje? Tarde, né? É cedo, de manhã do outro dia. Isso. Chegou no futebol. Suave. Até ali tudo bem que a gente vai toda agasalhada, se suja muito. Secou o suor, acabou, não precisa tomar banho, né? Precisa? Pra quê? Pra ficar limpo. Estava sujo, ficou limpo. A água representa limpeza. Então a água é simbologia de batismo no arrependimento. Eu me arrependi dos meus pecados, vou lá e tomo um banho. Sai de lá limpo. E aí tem uma nova postura com Deus. Não é mais. Amém? Amém. Batismo no arrependimento. É isso que João Batista veio fazer. Preparar o caminho de Jesus. Jesus, ele mora através do Espírito Santo dentro daquele que foi limpo. Daquele que foi batizado. Batizado na água? Não. Só arrependimento. Porque se há arrependimento, o seu coração quebrantado, você abre o coração para Deus, o Espírito Santo mora dentro, você não peca mais. Se pecou, não houve arrependimento, joga na água de novo. Se arrependa. Amém ou não amém? Amém. Mais claro do que isso, só fazendo mímica. Amém? Amém. Já sabe o que eu estou fazendo, né? Tem milho aí? Tem feijão. Tem pedrinha, pastor. Não. Foi na minha casa, eu estava te perguntando. Ai, escolhi no meu joelho, eu não tinha calma no joelho, irmão.
E aí depois vai lá e fala isso para todo mundo. Ah, mas daí eu falo para todo mundo. Aí não adianta mais. Amém? Então, Clemente, tá vendo o joelho? Já tá treinado, né? Calejado. Pastor, eu venho aqui do lado, me ajuda aqui. Isso. Amados irmãos e amigos, a família é uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança do Senhor e o Senhor tem confiado aos nossos cuidados dos pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar por seus filhos. Damos o testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Por isso, comprometemos-nos então, enquanto possível. Eu gosto dessa palavra. Enquanto possível. Enquanto você viver. Acho que é melhor, né? Enquanto você viver, a instruir. E foi? É porque quer ficar no teu colo daqui, professor. Glória a Deus, mais perto. Isso, aí eu não enxergo, professor. Bom, comprometemos enquanto viver a instruir o Marcos na lei de Deus em sua santa vontade. A Bíblia oferece muitos exemplos disso. Joquebede instruiu seu filho Moisés depois de tê-lo entregue ao Senhor. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertencia a Jeová. José e Maria levaram Jesus ao templo para se dedicar a Deus. Assim também, a Clemente e a Islã reconhecem a sua responsabilidade de educar o Marcos, ensinar, exortar o Marcos no temor da obediência da palavra de Deus, desde os primeiros dias de vida até quando? Morrer. Até quando ele casar. Porque depois que ele casou, ele já está preparado para assumir sua responsabilidade de sacerdote. Assim também, trazemos a presença de Deus, o Marcos, e Deus tem nos confiado em dedicar, através do sacerdócio, essa criança a Ele, para que Ele o abençoe. Por isso, eu quero que a igreja, em nome de Jesus, na hora que os dois aqui concordarem ou não concordarem, se forem um sim, dê um glória a Deus bem alto. Se for um não, diga misericórdia. Amém? A irmã, bebê, vocês prometem diante de Deus e da igreja como testemunho criar o Marcos no temor do Senhor? Sim! Glória! Ajuda eles, dois são sacerdotes, eles têm um sim forte. Seguiu forte, sabe? Bom, vocês prometem guiar o Marcos diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Sim! E aí, esparreira vocês. Vocês prometem instruí-lo para que conheça Cristo como seu Salvador pessoal? Sim! Prometem dar a Marcos um exemplo sólido e piedoso de uma vida cristã? Eu vou fazer uma lista maior. Onde eu parei? Aqui. Vocês apresentam o Marcos. Vai pra lá, pastor. Todos isso. Vocês apresentam. Vai pra lá. Não, vai pra lá. Vai pra lá. Vocês apresentam o Marcos em solene e sincera dedicação a Deus? Sim! Prometem criar na prática diária da oração. A Clemente vai, que eu sou a Clemente gosta de oração.
em criar o Marcos na prática diária da oração e ajudá-lo a formar um caráter cristão em um ambiente de devoção a Deus? Sim! Prometem não voltar no escuro? Sim! Essa foi por minha parte. Glória a Deus. Amém. Pode se levantar em nome de Jesus. Ajuda aí. Ó. Ajuda o seu esposo, irmão. É o vestido, né? As suas mãos podem fazer assim, não sei. O que ele faz com esse compromisso feito com suas próprias palavras diante de Deus e da congregação? Eu os exorto a se dedicarem a essa sagrada obrigação com total sabedoria e perseverança e esforço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora, eu gostaria de orar pelo Marcos da igreja, colocar de pé. Pastor, você fica segurando ele, me ajuda. Os padrinhos estendam as mãos para cá, não é para ficar só de enfeite aí não. Vieram aqui para abençoar, amém? Agora eu quero ver padrinho de oração. Deixa eu ver. De oração. Alguém segura o Danilo ali? Se começar, não vai ser até pronto. A Edna também. O Wilson, então, aqui. Só Jesus. Só tem chamado aqui, meu Deus, que vontade. Vamos orar, né? Então, vocês vão derrubar a igreja aqui. Os madrinhas que eu conheço, são todos furacão. Vocês as mãos pra cá. Quem vai orar aqui? Dá uma glória a Deus, madrinha. Vamos abençoar a igreja, então. Mas, nós nos dedicamos a Deus em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai, Criador dos céus da terra, nós rogamos pelo bem-estar dessa criança livre das amarras do pecado, dar, Senhor, sabedoria física e espiritual, que à medida que ele for crescendo na graça, cresça também no conhecimento da tua palavra, e que seja, Senhor, totalmente dedicado a ti, dá aos seus pais sabedoria para que criem, Senhor, em os teus caminhos como foram ordenados, e que nós, Pai, a partir de agora, dedicamos a ele a tua honra, a teu serviço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e quem crê diga amém. Amém. Deus. Agora, a voz do Senhor em nome de Jesus. Deixa eu ficar os pais aí. Amados, deixa eu levanta aí, já que você está secretário da igreja, tem que trabalhar um pouquinho, né? Isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito da água? Nós não vamos batizar Marcos, por quê? Porque não tem pecado. Nós vamos então consagrá-lo a Deus. Como consagrar? No batismo usa-se água e na consagração também água. Só que nós não vamos jogar nele. Vai só significar uma simbologia com a água de uma nova aliança com Deus, feita pelos pais, pelos padrinhos, em se dedicarem a criá-lo nos caminhos do Senhor. Amém, não? Então, a água significa como a aliança que os padrinhos e os pais estão fazendo com Deus para cuidar da vida espiritual do Marcos. Amém? Então, vamos abençoar e consagrar. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar, Senhor, essa água. Sabemos que não tem poder miraculoso, apenas um símbolo, Senhor, em uma aliança dos padrinhos, dos pais com Marcos. Te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que seja consagrado em fidelidade a Ti, daquilo que os padrinhos disseram, daquilo que os pais disseram, que seja agora, Senhor, como aliança a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos servir os pais. A criança não precisa beber, tá bom? Os padrinhos também. Podem se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao certificado. A criança deve ser certificada para apresentar a Deus. Vocês tinham quantos aqui tem filhos aqui? Levanta a mão. Você já viu um deles na sua casa? Não? Significa que você não apresentou seu filho aí. Então, se quiser colocar lá na sua parede, apresente seu filho a Deus, amém? Ou sua filha, né? Eu falo filho, às vezes parece que é sua filha. Está aqui a irmã, parabéns, me dá um abraço aqui. Estou feliz de apresentar para o neto.
essa aliança está firmada. Ó, estou sentindo o gosto da aliança. Mais responsabilidade, vou cobrar mais. Olha só. Ó, que gosto delicioso. Gosto de aliança. Amém? Nós não temos mais nada para falar, já fizemos a apresentação, a palavra já foi ministrada, eu já estou bem alimentado. Cheguei aqui, o meu olho parecia que ia sair para fora. Eu estou virado à noite, né? Vou dormir. Estava comemorando o aniversário da minha esposa. O olho estava faltando para fora. Cheguei ali, meu olho estava assim, ó. Agora eu estou renovado. Quem está renovado aí no glória a Deus? Eu ganhei. Eu sou padrinho que não compro. Eu não sou padrinho. Padrinho não ganha presente. Eles ganharam porque eu não ganho. Dá mais um bombom. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos para casa.